Mas, ó, já que a gente mencionou aqui o Ancelotti... Ancelotti. Tá, o Ancelotti. Assim, o que tu... Bom, primeiro, suponho que tu gostou da escolha. Pra cacete. Segundo, que assim, o Ancelotti, ele tem um desafio fudido aí. E assim... Carleto, pronto. O Carleto. Tem também ali uma puta esperança dos brasileiros, né, sobre a Copa do ano que vem. Uhum. E, porra, e é muito foda porque, assim, é um puta desafio em vários sentidos, né? Primeiro que, pô, me sinto até inteligente quando eu falo isso, que a gente nunca teve um treinador estrangeiro numa seleção campeão do mundo, sim, né? E a gente também... E aí a gente tem também o desafio que é o cara chegar na época em que chegou com toda a esperança do brasileiro em ser hexa com Carleto. Depois de 24 anos. E depois de todo esse tempo aí. Vamos lá. Me dá uma orelhada aí sobre o que tu sente do Carleto, do Ancelotti. Bom, eu sou... Eu confesso que quando ele estava no Milan e campeão da Europa em 3 e campeão em 7, eu tinha algumas restrições com ele, embora italianófilo como eu. Futebol italiano, me irrita muito o futebol italiano, porque ele podia ser mais ofensivo, mais ousado, mais faceirinho e tal, e é retrancado e tal, e o Ancelotti era meio que dessa linha. Pareciam 11 Ambrosinis em campo, em vez de serem 11 Pirlos, que jogavam juntos e tal. Mas depois é um dos tantos méritos dele, estou falando do maior treinador da história, do maior clube, que é o Real Madrid, e o maior campeão de Champions, ou seja, tem muita história, e um cara de facílimo convívio, de uma humildade, transparência, todo mundo fala bem dele, todo mundo. Até quem não teve tanta chance com ele, mas trabalhou com ele, todo mundo gosta dele. Ele foi um cara que foi se moldando, que eu gosto muito. Ele não tem um só estilo de jogo, ele tem vários. Ele depende do elenco, que tem uma questão de inteligência / sobrevivência. O Guardiola, que para mim é o maior de todos, ele não conseguiria toda hora fazer o que ele fez no Barça, no Bayern, ele tá fazendo no City, né? Se tem um cara que é ruim para sair de goleiro, tal, não vai sair. E ele vai insistir e vai dar ruim. Não, o Ancelotti tem um elenco que dá para fazer isso, ele faz. O Ancelotti tem, sei lá, um elenco 6, como teve, por exemplo, no Everton, ele faz o time jogar 8. Não foi exatamente, mas ele consegue. Pega um time nota 9, faz jogar 11, ou vai ser campeão. Então, para esse momento da seleção, muito legal, até porque é um nome onde não tem restrição pela história, pela vontade dele vir ao Brasil e pelos resultados, né? Então ele consegue agregar tudo isso. O Jorge Jesus, que fez um trabalho bárbaro no melhor time que eu vi na vida aqui no século XXI, no Brasil e na América do Sul, que é o Flamengo, ele é um cara muito difícil. Tanto é que na segunda passagem no clube do coração dele, que é o Benfica, foi muito mal. E ele é um cara de um trato meio complicado, mas fez um trabalho bárbaro. Mas o Ancelotti não tem contraindicação e a outra prateleira em relação ao Jorge Jesus. E de novo, mas ele não conhece tão bem o futebol do Brasil. Cara, o futebol do Brasil está quase todo lá fora e há muito tempo. Na última Copa, a Tite convocou 26, 21 lá fora. O Ancelotti não precisa mesmo morar no Brasil. Fica 10 dias, 15, nem isso. Tá lá porque os principais atletas que ele vai treinar e, sobretudo, vai enfrentar, a esmagadora maioria está na Europa, mais de 96%, 97%. Então, mora lá, monta uma baita comissão técnica aqui também, acho até podia ter mais observadores brasileiros para ajudar e faz o meu campo. Eu estou muito esperançoso que, assim, o Brasil vai ter o melhor treinador possível para 26. Vai ser campeão? Acho que não. Hoje, estamos gravando aqui dia 25, 26, sei lá, de junho. Não tenho a menor ideia. Vamos ver aqui. 25, que seja, foi por aí. Final de junho de 25, no meio da Copa do Mundo de Clubes. Hoje eu vejo a Espanha melhor que o Brasil, Portugal melhor que o Brasil, a Argentina está melhor do que esteve em 22, está melhor que o Brasil. Inglaterra e Alemanha meio que do mesmo nível, vai depender de chaveamento e outra coisa. O Brasil não é favorito. E também não é só demérito do Brasil, do Tite, do Tite, né? O Ramon era um interino, né? O Diniz mal teve tempo e não estava legal, o Dorival também não teve. Mas vai, voltando. Tite, Dunga, Filipão, Mano Menezes, Dunga, Parreira. Ou seja, retroativo até o Penta com o Filipão em 2002. Nesse período, Igor, a Itália 6, Espanha 10, Alemanha 14, França 18, Argentina 22. Desde a primeira Copa, lá em 30, nunca houve um rodízio de campeões completo como a gente tem. O último campeão repetitivo desses todos aqui é a França de 98, então o Brasil 2002, dos que ganharam depois de 2002. Ou seja, nunca teve tantos campeões diferentes, ou seja, nunca teve tanta gente capaz de ser campeã. E não é aquela prepotência brasileira de que ganhamos 5 Copas e perdemos 17. Embora seja o único time que foi às 23, contando já do ano que vem, o maior campeão, a gente tem essa arrogância que a gente diz que é dos argentinos, de que nós ganhamos 5 e perdemos 17. E algo pior que a arrogância, que para mim é burrice, dizer que não, o futebol brasileiro não é esse, ele ganhou 5 e perdeu 17. Ou seja, a gente mais perdeu do que ganhou. Cara, isso é inacreditável no futebol e no esporte. Porque se for ver o Federer, que é o Pelé do tênis,
perdeu talvez mais partidas. Não é para você ganhar sempre. O inusitado você ganha ainda mais uma Copa do Mundo. Então, assim, o Brasil vai estar nas melhores mãos. Tem bons pés para fazer bons times. De novo, agora, em Munique, a gente viu pela tela do SBT, também junto com a TNT, de novo, tinha um brasileiro como titular na final de uma Champions. Desde 2007, o único país que teve pelo menos um jogador titular é o Brasil. De novo, é o país que mais tem jogadores em finais de Champions, que é para pegar o grande torneio de clubes do mundo. Então a gente ainda tem Vinícius Júnior, a gente ainda tem Rafinha, a gente ainda tem muita gente boa. Talvez não tão bom no meu campo, na zaga você possa discutir, goleiros estamos, para mim, em ótimas mãos, mas assim, outras equipes são melhores ou tem mais gente. A França, que é um grande futebol deste século, dá para dizer, o mais vencedor e quase ganhou em 22, manteve um título, foi puta final, inclusive. Puta final, maior final de todas. A França, se você pegar as Franças de 18, com 23 ainda convocados, e 22 no Catar com 26, a França tinha, eu não vou lembrar o número, mas é por aí, em 18, quando ela é campeã, 16 dos 23 jogadores. Em 22, quando ela é vice-campeã, tipo 15 ou 16 dos 26, até um pouquinho mais talvez, mas é por aí, jogadores cujos nascidos fora da França, ou com os pais nascidos fora da França, África, Caribe e outros países, tipo Suíça ou Itália, Espanha. Ou seja, aquela riqueza étnica que o Gilberto Freire já falava do Brasil na Copa da França de 38, daquela coisa de você ter um baixinho como Romário, um Galalau como Dida, um neto de italianos e alemães como o Dunga e outras nacionalidades, portugueses, brasileiros e tal, aquela miscigenação étnica, racial, multirracial do Brasil, você tem hoje na França, você tem na Bélgica, você tem mais na Inglaterra cada vez mais, você tem na Alemanha, na Itália. Então assim, e na França nem se diga. Então assim, hoje, o que o Brasil tinha mais do que os outros e sobrava em relação aos outros países também têm. A Argentina, para mim, só não tem o mesmo número de títulos do Brasil, porque na Argentina, infelizmente, tem menos negros. Né? Você não tem um negro na história da seleção argentina. Negro mesmo, mesmo mulato. Então, se tivesse o que a gente tem, não estou falando só pela quantidade, mas pela qualidade e pela riqueza étnica e esportiva do atleta preto, a Argentina teria, para mim, o mesmo número de títulos que o Brasil. E olha que eles tiveram Messi e Maradona. E outros grandes jogadores. Então, assim, essa riqueza étnica também explica hoje você ter uma França maravilhosa. E uma França que teve superar o maldito Jean-Marie Le Pen em 98, que ele detonava o time. Essa não é a verdadeira França, porque já tinha vários negros, ou tipo Zidane, filho de argelinos. Então, assim, você tem essa riqueza que também faz outras coisas além do Brasil, com uma certa prepotência. Não precisamos estudar, não precisamos se preparar, a gente leva 7-1 e foda-se, né? Ou da nossa imprensa, que também a gente manda o treinador estudar mais, só que a gente também não estuda, a gente não se prepara melhor.